Muito boa noite, meus amigos que acompanham o Arquibancada Tricolor. Gabriel Sá aqui. Esperei chegar em casa depois ali do jogo em Mogi das Cruzes, né? A final do Sub-20 do São Paulo para gravar esse vídeo para vocês. São Paulo 3, Santos 3, 4-3 nos pênaltis para o Santos e o São Paulo vice-campeão do Campeonato Paulista do Sub-20, portanto, o resultado deste domingo estivemos aí transmitindo no Arquibancada Tricolor. Muita coisa pra gente falar, né? Um jogo que foi decepcionante, né? O São Paulo faz 3-0 e deixa tomar o empate, perde nos pênaltis, escapa o título, e aí tem culpas divididas, mas também tem uma análise mais sóbria para vocês. Claro, chamando seu like também a sua inscrição aqui no Arquibancada Tricolor. Começar do começo, já diria um poeta, né? O time do São Paulo que foi escalado então é com uma formação que a gente já esperava, né? Uma variação na zaga ali, o Andrade jogando ao lado do Isaac, na esquerda jogou o Nicolas, na direita Felisberto, no gol João Pedro por óbvio, meio campo foi Matheus Ferreira, Diordiney e Pedro Ferreira, e claro que no ataque Luca, Paulinho e Gustavo Santana. Esse foi o São Paulo escalado, que iniciou o jogo, cara, muito bem, de forma muito impositiva, com 15 minutos, 2-0, 2 gols do Luca, que é um jovem pronto, ele já não tem mais o que cumprir na base, ele é um cara pronto para jogar na equipe profissional do São Paulo. 2-0 muito rápido, isso claro que traz uma euforia, aí o São Paulo continua em cima, o Santos mexe 3 vezes, né, 2 vezes ali de cara já, ali pro, enfim, primeiro tempo ainda, que foi um ato de coragem do técnico do Santos, eu acho pelo menos, e aí tenta o Santos, portanto, fazer esse ajuste do meio campo, principalmente ali, né, tira o Enzo Boera, vou falar do Enzo Boera depois aqui também, faz esse ajuste o Santos, mas aí o São Paulo escapa mais uma vez pela direita, Felisberto chega bem, faz 3-0, 3-0 pro São Paulo, parece que o jogo tava resolvido, acabou, 3-0 não dá pra entregar o resultado, né? E aí que entra a surpresa principal do São Paulo no jogo, né? O São Paulo erra muito a partir daí. Ainda na primeira etapa, num erro de marcação, uma desatenção, gol do Santos, 3-1, que era pouco, é verdade, mas volta um pouco o Santos pro jogo ali pra segunda etapa. E aí volta melhor o Santos pro segundo tempo. É óbvio que ia voltar melhor, precisava buscar 2 gols, então era óbvio que ia voltar em cima. Mas ainda assim era no time do São Paulo que tava tendo controle do meio, tinha uma escapada ou outra, podia ali até chegar num gol, e aí chega ali por volta dos 10, 15 minutos, o técnico Alan Barcelos faz 3 alterações, né, tira aí o Luca, tira os principais jogadores do São Paulo, e aí morre totalmente o time, né, ele já tinha gastado uma parada para a história do Diordiney, né, ele tinha feito já essa alteração porque ele saiu ali para a entrada da Bezerra ainda no primeiro tempo, mas aí ele gasta muitas alterações aí de uma vez, acho que ele poderia ter feito também paradas mais, né, alongadas para também tentar esticar o jogo, mas ele mexe e aí o São Paulo morre totalmente na partida, tem erros individuais, Igão entrou mal também na zaga, sofre o empate e poderia ter tomado a virada também, né, para você ver como são coisas assim, né, que o jogo mudou de uma forma muito grande para esse São Paulo, não pode tomar 3 gols em uma final, né, para mim hoje o Alan Barcelos errou, e sim, é quase raro a gente falar isso, mas ele errou, teve um erro do Alan Barcelos. Agora, acho que o Alan errou hoje, como ele acertou também na final da Copinha, né, que foi ainda esse ano, que ele conseguiu corrigir o meio-campo e engolir o time do Corinthians fisicamente na segunda etapa, e como ele acertou contra o Palmeiras ano passado na Copa do Brasil Sub-20 também. Então, cara, eu não sou aqui, assim, não contem comigo pra fazer caveira do Alan Barcelos, pra falar que ele é o principal culpado, tem que deixar o São Paulo, não pode acontecer. Ele foi muito mal hoje, acho que ele tem assim, consciência, né? Ele saiu, né, vaiado por alguns torcedores, e ele saiu fazendo assim, pedindo desculpa também, que acho que é um gesto bacana, né? Porque ele sabe que ele errou. Ele hoje quis colocar ali uma autoria própria no jogo, e aí quando você vê 3-3, né, o São Paulo tentando buscar campo de ataque, tava com Juan Potes ali no ataque, que é um ala, Bezerra volante mais avançado para tentar fazer esse pivô, e tinha 3 caras pela esquerda, tinha o Nicolas, tinha também o Felipe Oliveira, não o nosso aqui da arquibancada, né, o outro Felipe Oliveira do São Paulo, e tinha também Guilherme Reis, né, então 3 caras pela esquerda ali, acho que é um erro técnico, errou, e de fato errou o Alan Barcelos, assim como ele acertou ali na Copinha, assim como ele acertou na Copa do Brasil ali contra o Palmeiras. Eu não faço caveira, acho que é um ótimo técnico para o São Paulo, mas hoje errou e serve de um certo aprendizado, assim como serve de um certo aprendizado um lance, fiquei aqui martelando, né, quando eu tava voltando pra casa, do Juan Potes também, quando tava 3-2, né, já era um jogo pressionado, ele teve a chance de fazer 4-2, matar o jogo pro São Paulo, 1 contra 1, quis passar o pé por cima da bola,
Isso no time profissional, cara, não perdoa, né? Então é algo realmente tem que ficar de olho, mas foi uma campanha muito boa do São Paulo para morrer dessa forma, né? É assim triste ver a forma que caiu esse São Paulo, porque fez uma campanha bonita, fez um jogo de ida muito consistente também na Vila Belmiro, 1-1, fez um gigantesco primeiro tempo com o Luca, cara, jogando muita bola, e aí cai nos pênaltis aí com um péssimo segundo tempo. A bola pune e puniu o São Paulo hoje em Mogi. Erros individuais que a gente tem que pontuar, e aí também, né, em cima desse teor crítico do que foi o jogo, entra aquele, assim, fato, que é um fato, a gente tem que pontuar, que essa direção, mais uma vez, vende o 20 inteiro praticamente, né, 4 a 5 peças, o 20, né, que estava jogando hoje, é basicamente um sub-17, né, o Luca tá no seu primeiro ano de 20 e é o cara do 20 já de olho na equipe profissional, e aí você tem ali um banco que é de fato pouco fortalecido, né? Acho até, e ó que, assim, coisa curiosa, né? Eu falando bem da diretoria aqui, mas acho até que a direção de base do São Paulo fez um acerto em contratar jogadores do 20 ali pra remontar o time, né? Gustavo Santana pra mim é um acerto, joga muita bola também, veio buscar a bola no meio, mas é esse erro da direção do futebol profissional, né? E aí eu falo da presidência também, né, do Júlio Casares, de ter essa venda exagerada da base que você acaba de efeito dominó, né? Você desfalca o 20 desfalca o 17, e aí o 17 caiu pro Esfera nas quartas de final do Campeonato Paulista, com todo respeito ao Esfera, não pode cair pro Esfera, né? Então, cara, efeito dominó que rolou hoje no São Paulo, foi péssimo aí pelo que a gente viu em campo, e dói pela campanha, que era uma campanha bonita, tava tudo certo, 3-0, jogo controlado, toma empate e cai nos pênaltis, né? Segue o jogo, quarta-feira tem Copa do Brasil pro São Paulo 20, depois quinta-feira Campeonato Brasileiro de volta pra gente cornetar por aqui também, mas eu acho que tem que ter essa calma, essa sobriedade pra ver o que foi esse ano do 20 do São Paulo, que ainda não acabou, tem Copa do Brasil, tem chance de ser campeão, mas também com esses erros de hoje pra ficar de um certo aprendizado. Acho que é isso que fica de hoje. Hoje São Paulo errou muito, não poderia ter tido esses erros, e aí, claro que vem a conta que foi a conquista do Santos, que foi doída para quem foi pro estádio, para quem esteve acompanhando de casa, foi doída a forma que o São Paulo perdeu. Para a equipe profissional, para fechar aqui então em relação ao tema da base, Luca para mim tá pronto, gosto do Gustavo Santana também, talvez mais um ano ali de maturação, e o Pedro Ferreira, camisa 10, capitão do time, tá pronto também, grande jogador, muito interessante, claro que eu falo tá pronto assim para ter uma transição, né, acho que o Luca é o mais com cara de, assim, profissional. E o Isaac também, gosto bastante, bom zagueiro, João Pedro, bom goleiro também. A safra é boa, bora ver na copinha como se sai. Dói demais a forma que cai o São Paulo, 3 vices consecutivos, né, no Paulistão ali, sub-20, contra hoje Santos, né, ano passado contra o Novo Horizontino, em 23 contra o time do Palmeiras. Mas é mais uma temporada em que o São Paulo ele vai muito mal no Campeonato Brasileiro da categoria, começa muito mal, depois tenta ali um sprint final, mas já é tarde demais. Vai bem na Copa do Brasil, né, como está sendo agora contra o Fortaleza, venceu aí da 2-0, deve classificar. E aí no Paulistão vai ali, muda muito o time, chega na final e é vice-campeão. Então é assim sintomático para jogar a culpa nas costas do Alan Barcelos apenas, por exemplo. É isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva na Arquibancada Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência aqui hoje no nosso jogo, né, na nossa transmissão do 20 do São Paulo. Estaremos de volta em breve com mais São Paulo para vocês. Tamo junto, abraço.